Maluco? Nossa, Que isso, hein? Guerra das Estrelas. Essa é ótima. Caraca, numa galáxia muito distante. Depois a gente manda os slides. Darth Vader. Fala aí, cara. Muito bom, O rapaz. Império contra-ataque. É, aí. Muito bom. Pode ir passando? Pode. Para desenvolver o nosso trabalho, a gente se inspirou nos trabalhos da Vince Danard, que inclusive é o nosso referencial teórico. Então, a partir disso, a gente usou como ideia inicial, chamou de Construindo Pontes, uma proposta de formação inicial de professores de matemática em uma articulação escola-universidade. O nosso grupo é composto por mim, a Dani, o Daniel e a Rose, que não pôde estar presente porque ela é diretora de escola e tinha uma reunião na Secretaria de Educação nesse horário. Então, a estrutura da apresentação tem introdução, revisão de literatura, e depois a gente vai falar da elaboração, aplicação, coleta e análise dos dados da etapa 1, que é o que a gente já tem pronto, que é a parte feita na escola, e depois elaboração, aplicação, coleta e análise dos dados, que é a etapa 2, que a gente pretende fazer dentro da universidade. Então, a apresentação. O presente artigo discute produções textuais de licenciandos de matemática frente às respostas de alunos do ensino médio a uma tarefa envolvendo raciocínio proporcional. Por que a gente usou raciocínio proporcional? Porque do grupo, os 4, só a Dani e o Daniel atuam no ensino básico. E a Dani já vinha trabalhando no material para trabalhar o raciocínio proporcional com os alunos dela. Então, a gente aproveitou essa oportunidade para utilizar essa aula para desenvolver o nosso trabalho. Então, a justificativa. Tradicionalmente, a sala de aula brasileira é um ambiente fechado a interações exteriores a este espaço. Isto se dá tanto na educação básica quanto no ensino superior. Entendemos ser importante construir pontes entre as salas de aula, tanto do primeiro nível quanto do segundo nível de escolaridade. Por este motivo, o estudo apresenta e discute uma ponte entre dois espaços. Ponte esta que liga a educação básica e a educação superior, e na qual a primeira exerce um papel relevante na formação dos professores da segunda. Nossa questão de pesquisa é: quais são as reflexões de licenciandos acerca de produções escritas por alunos do ensino médio a uma tarefa envolvendo raciocínio proporcional e o que elas nos mostram? O objetivo geral: fazer uma discussão teoricamente orientada de resposta de alunos do ensino médio a uma tarefa envolvendo raciocínio proporcional como uma ação inicial de professores de matemática. E os objetivos específicos são elaborar, aplicar, coletar e selecionar resposta de alunos do ensino médio a partir de um plano de aula com o tema raciocínio proporcional. Isso seria a primeira parte que já foi feita, a aplicação numa sala de aula do ensino médio. E a segunda seria elaborar, aplicar e coletar produções escritas de licenciandos de matemática a partir de uma oficina de formação subsidiada pelas respostas de alunos secundaristas dentro da sua participação no plano de aula supracitado. Isso que a gente pretende fazer numa sala de aula do ensino superior. Só para eu entender, dentro da sua participação no plano de aula supracitado. No plano de aula foi Porque a aplicado gente no vê ensino que foi médio. aplicado no ensino médio. Mas aí você vai denunciar como essa participação depois? Dos licenciandos, É. sim. Você vai falar daqui a pouco isso? A tá. gente vai falar. Porque são duas etapas. São duas etapas do trabalho. Uma aplicada no ensino, numa sala de aula do ensino médio, e a segunda que a gente vai fazer aplicada no Tá. ensino superior. Essa ainda foi. Como a gente pretende desenvolver isso? Os sujeitos da pesquisa que a gente vai usar agora são os licenciandos. A gente vai utilizar os alunos da disciplina de didática no ensino da matemática, da professora Raquel, que trabalha comigo lá na Unirio. E é doutorando aqui. Ela é doutoranda aqui, acho que a maioria conhece, né? E aí, como ela está dando essa disciplina e ela é uma pessoa de fácil acesso, a gente também tentou buscar uma turma neutra, apesar de eu dar aula na Unirio nesse semestre. Eu não vou atuar na licenciatura, então não tenho ligação com os alunos. E aí a gente já conversou com ela e ela abriu a sala de aula dela para a gente fazer a pesquisa. O local, já falei, é a Unirio, e a gente pretende aplicar a segunda, para aplicar a segunda parte, a gente pretende montar uma oficina, né, e aplicar no mês de agosto.
ela vem a partir da revisão. A gente, como a Mara falou, nós investigamos nas ideias de arte pesquisa, em que elas apresentam um trabalho do come, onde eles buscam entender a relação dos professores, as crenças dos professores com as produções dos seus alunos, né? Como é que os professores entendem essas interpretações, quais são os possíveis feedbacks, possíveis respostas que os professores podem dar aos seus alunos, baseado nas suas tarefas. Nós pressupõe essas seis etapas: conclusão, os dados, justificativa, o suporte, qualificador modal e a reputação. A gente vai estruturar o ensino associativo e essa literatura delas, para a gente poder analisar os dados à luz dessa estrutura dela, do trabalho delas. Quero apresentar os artigos que a gente chegou a discutir aqui, sabe? Então, a gente vai estar discutindo toda a produção dos alunos da Unirio, baseado na resposta dos alunos do ensino médio. Eles vão dar esse feedback para os alunos, podemos apresentar daqui a pouco, e a luz que a gente vai colocar são essas 6 etapas aqui da arte. Continua aí. Pode falar. Então, isso aí é do... Qual autor que pressupõe essas coisas que você está falando? Não, a NARD visa esse autor. Elas usam esse modelo para fazer a análise. Esse modelo tem sido usado para analisar argumentos desenvolvidos para os alunos das faculdades de matemática. A nossa adaptação, né, vai incluir essas 4 vertentes: interpretação, a priori recomendo teorema matemático, definição, aí entra a questão da ideia da raciocínio proporcional, a garantia institucional, uma justificativa de uma escolha pedagógica com base na implementação da exigência da política institucional. Aqui foi uma garantia que a Dani escolhe para dar nessa aula. A garantia empírica, situação de ocorrência frequente em sala de aula. Eu não consegui ver o que você falou antes. A garantia institucional. Aqui é uma justificativa de uma escolha pedagógica com base na Foi escolha a partir do currículo e do momento da No turma. momento que a Dani estava dando conteúdo, nós discutimos se era um momento apropriado, por ser um currículo, por ser uma matéria bem recorrente no ensino básico. E era uma matéria também porque a gente ia trabalhar trigonometria. Então eu tinha que trabalhar raciocínio proporcional no cabeceiro. Porque. Não. Era só quando a gente ouviu. A garantia empírica, né, a situação de uma ocorrência frequente em sala de aula. A maneira como os alunos respondem, né, a tela que ela coloca ali, é a maneira como aparece muito aquele tipo de resposta. Multiplicado por 2, dobrou, aumentou de tanto em tanto. Então essa é a garantia empírica. Não são respostas que dadas ao acaso, são respostas que aparecem com certa frequência na sala de aula. E a justificativa avaliativa, a justificativa de uma escolha pedagógica com base em uma visão pessoal ou valor ou crença. Atende aqui uma visão pessoal coletiva das 4, na relação a entendemos que olhar para o ensino básico é importante para o professor na sua formação inicial, para ele poder refletir essa maneira como se conduz o grupo da sua formação inicial. Então, a nossa crença é interessante levar essa discussão olhar para a formação inicial. Então, uma vez uma formação continuada ou uma contribuição para a graduação. Baseado em cada atividade que eles farão, nós escolhemos 2 tipos de respostas que, na verdade, fizemos a análise dos dados e agrupamos as respostas para Resposta dos alunos. os alunos do ensino básico, parecido com o que o Anderson fez na semana passada. Nós escolhemos as respostas mais parecidas e as agrupamos. E escolhemos 2 casos distintos. Uma que se aproximava muito de uma resposta como entre o ideal e uma que se aproximava muito de uma resposta não informal. E a gente vai colocar os alunos da Unirio para fazer essa análise. Eles vão responder essas 3 perguntas baseadas no estudo da análise da sua opinião. Qual o objetivo do exercício? Queremos apresentar o plano de aula antes, para eles entenderem qual é o objetivo daquela aula. Vamos discutir com eles como poderia ser a função daquela aula. A posteriori, eles vão responder essas 3 perguntas baseadas na resposta dos alunos. Na sua opinião, qual é o objetivo do exercício? Como você interpreta as escolhas feitas por cada um dos alunos em suas respostas?
qual feedback você daria a cada um dos alunos em relação ao seu atividade? Pode falar que essa é uma tradução direta das perguntas que a Bis e a Nath fazem no artigo delas de 2009. Então, agora eu vou falar da metodologia, né? Elaboração, aplicação, coleta e análise dos dados, tá? O tema da aula era raciocínio proporcional, porque era o tema que eu estava trabalhando no momento. Se fosse outro tema, ia ser outro o nosso tema. Se fosse função afim, ia ser função afim. Se fosse geometria espacial, ia ser geometria espacial. Era o tema do momento na sala, tá? Para entender o raciocínio proporcional, a gente precisa entender frações, representações, equivalência de frações, operações com frações, multiplicação de números múltiplos, inteiros, interpretação de problema, aplicações de dados, tá? Meu objetivo com essa aula era preparar caminho para que os meus alunos do primeiro ano do ensino médio entendessem que as razões trigonométricas nada mais são do que frações equivalentes. É isso. Então, a ideia era mostrar que esse fundamento sem ele você não entende nada de trigonometria. Então, eu queria mostrar a covariação de valores como uma condição para que as frações continuassem equivalentes, tá? Então, eu queria despertar a percepção da necessidade da covariação de valores do mesmo fator para a manutenção da proporcionalidade, está escrito aqui. Preparar o entendimento que a covariação de valores sobre um mesmo fator é a base da trigonometria. Iniciar intuitivamente a busca por padrões e invariantes, preparando o caminho para a compreensão de que as relações, razões e identidades trigonométricas são invariantes. Então, por exemplo, seno de 30 é meio. Por quê? Meio é um valor invariante. Todo triângulo, retângulo, vai acontecer em todo triângulo retângulo que tenha um ângulo de 30 graus, sempre o cateto oposto vai ser a metade da hipotenusa. Isso é uma relação invariante. E normalmente os alunos não têm sequer uma pista de que isso se dá por causa da proporcionalidade. Eles acham que é alguma lei mágica que cai do céu. Pode seguir. Aqui tem as respostas. Depois a gente manda o slide para vocês. Tá? Tem as duas respostas que foram selecionadas dentro da maneira que o Daniel falou. O que a gente fez? Eu apliquei uma receita de superbolhas com ele na sala de aula. E aí a gente foi testando. E se eu dobrar a receita? E a gente ia achando valores, ia montando tabelas. E se eu triplicar a receita? E se eu mexer na receita? Será que ela dá certo? Será que ela não dá certo? Eu realmente coloquei meus alunos em bolhas gigantes na sala de aula. E quando a gente mexia na proporcionalidade, a receita não dava certo. Então, da mesma forma, a gente foi fazendo, juntamente com os alunos, essa discussão de quando a gente mexe na proporcionalidade, os triângulos eles deixam de ser semelhantes. Não por acaso a receita tinha 3 ingredientes, para que a gente pudesse fazer essa discussão. Qual foi o objetivo? Que eles percebessem que algumas coisas variavam juntas dentro de um mesmo valor, que isso é semelhança, né, é o fator de semelhança, isso acontecia também na receita, e que tinham valores que eram invariantes. Ou seja, as frações equivalentes, elas eram sempre quando simplificadas, elas voltavam para a mesma fração, esses valores eram invariantes nas receitas. Então, foram essas respostas. Então, ó, a primeira pergunta: que regularidades você identifica na tabela? Que valores invariantes aparecem na tabela? Eu fiz uma discussão com eles do que era a invariância. Por que a combinação, receita, não daria certo, segundo a sua resposta? Então, qual receita dessas daria errado? Então, eles escreveram o que eles achavam a partir desse experimento. E aí o Daniel separou por semelhança, pegou uma
resposta de cada que ele achou que poderia representar aquele padrão de respostas semelhantes. Essa foi a aula. Agora vira aí o próximo. Agora a pergunta que a gente ouviu muito. Por que essa aula? Especificamente, porque não outra aula? Então, porque a gente tinha a possibilidade de fazer a coleta de respostas reais e inéditas no ensino médio. Então, a gente elaborou uma aula dentro do currículo seguido pela professora, no caso eu, que nos abriu a porta da sala de aula, no caso eu também, e aplicamos e produzimos esses dados. E usei de propósito a palavra produção de dados, porque eu gostei muito da maneira como o professor Everson desenvolveu essa discussão. Se é coleta ou se é produção. Mas poderíamos ter usado qualquer dado, de qualquer pesquisa, desde que eles nos permitissem fazer o recorte de respostas cruas de estudantes de ensino médio a um tema matemático qualquer. O que não seria algo facilitado pela falta de disponibilidade deste material para pesquisadores, e essa falta está relacionada justamente ao nosso primeiro problema, que é o do fechamento das salas de aula. Então, esse não é um material que está disponível. Professores não disponibilizam normalmente, e não existe nem onde procurar isso, respostas cruas de estudantes a um tema qualquer. A gente também poderia cair num outro problema, que seria ainda que a gente achasse respostas cruas, a gente poderia não encontrar, de repente, uma aula que falasse de um único tema. Talvez a primeira questão apontasse para um lado, a segunda apontasse para outro, a terceira apontasse para outro. E aí a gente ia ter que também justificar o porquê de ter pego essa aula e não outra. Pode seguir? A gente registrou com foto, a gente fez diário de campo, a gente digitalizou página por página do que os estudantes escreveram e colocamos isso tudo. Todo esse material está disponível no Google Drive, pode ser acessado por qualquer um de vocês, eu posso disponibilizar o link, tá? Pode seguir. Agora a gente está caminhando para a próxima etapa, que é, uma vez que a gente já fez a seleção dessas questões, a nossa ideia é utilizar a metodologia da BISA e da NARD, que é levar duas respostas, levar questões e as respostas de 2 alunos, eles fizeram isso no artigo de 2009, junto com o Zacarias, e entregar essas questões para os estudantes e propor aquelas 3 perguntas que a gente colocou lá no início. O que você acha dessa questão? Não lembro, tem que voltar. Por que esse termo aí tem história neutro? Oi? Por que esse termo tem história neutro? Qual? Porque porque a gente tem muito a agradecer a vocês 3, mas em especial a professora Letícia, que nos pegou no colo num momento de sofrimento. Ela, mas foi. A Mara estava quase cortando os pulsos. Não estou exagerando. Aí, a professora Letícia sugeriu pra gente um território neutro. Poderia ser em qualquer uma das minhas turmas de metodologia ou instrumentação. Eu tenho 4 a Dani até preferia aplicar, mas eu seria um local até mais perto, para que ela mora em Campo Eu tenho 3 turmas de metodologia de pedagogia e tenho 2 turmas de instrumentação. Território neutro ou turma que não seja um de vocês? Uma turma que não seja nenhum de nós. A aula foi elaborada pela Dani. Não, foi elaborada em grupo e aplicada por mim. de aula foi ela que Foi isso. é que plano de aula. Parece que nós combinamos. Não, mas foi isso mesmo. plano de Mas aula. eu já tinha uma ideia do que eu queria fazer. Mas essa aula já existia antes do trabalho. Tanto que o plano de aula... Não, a ideia da aula eu plano de existia. aula, mandei pro restante do grupo colaborar para depois ela levar. A ideia da aula já existia. Eu queria trabalhar com variância e invariância. Isso era o que eu queria, eu levei para o grupo. Aí eu tinha feito um plano de aula mais básico. Mas aí a Mara, juntamente com o grupo, mais
Mas a Mara fez esse plano de aula muito lindo. E aí eu levei esse plano de aula para a minha sala de aula. Mas a minha ideia inicial era bem mais crua do que o final do que foi realmente aplicado na sala de aula. Então a ideia é fazer essa coleta de dados numa turma que não seja minha, mas poderia ser minha também. Como eu abri a minha sala de aula do ensino médio, eu também abriria a minha sala de aula do ensino superior. Eu levaria nas duas. Eu levaria tanto para a Unirio quanto para os alunos dela para ver o que eles dizem. Mas eu acho que isso quebra um pouco. Não, sim, mas eu acho que isso quebra um pouco. A gente fala que a gente está construindo pontes, mas é muito fácil construir pontes quando eu mesma sou professora de um lado e eu mesma sou professora do outro. Isso não é uma ponte, né? Isso é eu só. A ponte sou eu, né? Eu acho que ficaria muito mais legal outra professora abrindo a sala de aula pra gente, que aí sim configura uma parceria, até de uma professora que não é do grupo. Eu acho que aí sim a gente pode colocar uma ponte. E a gente tem uma questão que a gente achou muito legal, eu pelo menos acho, que é o excesso de lugar para aplicar, né? A gente tem lugar aplicado, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, tem até turmas de pós-graduação. Então, pode seguir. A gente colocou inspirado nas ideias de Pizinati. Não, volto. Eu não falei da análise, né? A análise a gente vai fazer também, inspirada nas ideias da Bisa e da Nádia, seguindo o modelo de Turing. A ideia é colocar essas respostas para os alunos, colocar as 3 perguntas que a Bisa e que a Nádia propõem e fazer a análise das respostas dos licenciados à luz do modelo que elas utilizam. É importante dizer que a nossa ideia é inspirada, porque normalmente a Bisa e a Nádia, isso quem me alertou foi a Mara, que a Bisa e a Nádia elas levam para as formações uma situação de sala de aula que não está clara nem para os participantes. Então é igual a questão da tangente. Aí se a tangente, o fato de uma tangente só poder ser chamada de tangente foi isso lá no caso A e no caso B. A aluna A falou que aí tinha assim uma função de terceiro grau, eu acho. Aí tinha uma tangente que era tangente num ponto, mas era secante em outro. Uma aluna falou que aquilo não podia ser uma tangente. Por quê? Porque era secante num ponto. E aí surgiu aquela ideia muito forte de que uma tangente tem que dividir o plano em 2 pedaços, com uma função inteira de um pedaço. E a outra pergunta, a outra resposta era, qual era? Eu não lembro. Eu lembro só do argumento geométrico. Um falou correto, o outro Um falou correto e o outro falou errou isso. Aí, só que a gente não está levando para a sala de aula da Raquel uma questão que as pessoas vão ter dificuldade, eu imagino. Mas ao mesmo tempo, trabalhar invariância e covariância associado à trigonometria não é muito comum. Aí eu achei que seria um tema interessante. Por isso que a gente só pode dizer que é inspirado, na minha opinião. Tá? Segue. Tá aqui a bibliografia que a gente usou. Basicamente, a Bisa e a Nádia. A ideia de covariância e invariância foi bem difícil achar na literatura. Tem alguns trabalhos do Ion Coutinho que trabalham esse tema, mas a gente vai achar isso só num artigo do Projeto Fundão, tá? E em um outro artigo isso não é muito fácil de achar. Tá bom? Fecha, acho que acabou. É isso. Vamos nessa. Não tem Vamos ver quem tá dormindo agora. Eles primeiro vão passar pela mesma atividade. Direto para a resposta. A oficina é isso, é pegar, conversar com eles, apresentar o que eles vão fazer. Eles vão responder aquelas 3 perguntas baseado naquele... Que eles vão passar pela experiência que tiveram. Não. Da receita. Não. Eles
vão receber a resposta A e a resposta B, que a gente selecionou, e vão responder as 3 questões. E a partir das respostas deles, a gente vai analisar baseado no modelo de prova. Então, a gente conversou bastante. Não, você mais gente quer falar. Mais alguém quer falar? Não, tô bem curioso. Só. Tá curioso? Na verdade, tô curioso até para ver o desdobramento, assim. Ah, tá curioso pra ver o Ah, eu também. Eu acho que eu devo falar meio mais ou menos. Vou me repetir, talvez. Mas eu tenho a sensação que vocês têm um apelo enorme a essa aula. Ah, eu já falei umas 500 vezes pra Mara que eu jogo ela pro alto a hora que ela quiser. A aula toda. Eu acho que ela está ganhando uma luz no trabalho que talvez não seja tão necessário. O que é mais importante no trabalho? É a aula em si ou é o que vai acontecer com os licenciados? Pois é, eu falei Se pra Mara as que a duas gente poderia coisas ter... estiverem no mesmo patamar, com a mesma iluminação, talvez as pessoas que leem o artigo não tenham clareza do que está sendo avaliado ali, a produção de uma aula, a aula em si, porque a gente poderia pensar o Não, acho que a seguinte. gente pode colocar isso no tipo de Eu não no entendi. artigo. Só rapidinho. Colocar mais na aula. Eu tô curiosa também pra saber as respostas dos licenciados, pra ver como é que vai ser ativo. Mas eu não entendi o seguinte, o papel da aula é apenas produzir. Material pra levar para os licenciados. Então a aula pode nem ser mencionada. Nem mencionada, ela não Isso eu não precisa tô- ser mencionada. Ou eu não estou entendendo se a aula tem Ou um então, outro então papel. a gente pode só usar as respostas e Só como é que a a gente resposta e justifica? um parágrafo Fala de onde dizer vem, que né? um parágrafo que essas questões Vieram da aula. Vieram de uma aula assim, outras assim, situações são de fato frutos de Anota isso uma aí. aula assim, é um parágrafo. Eu acho maravilhoso. Eu acho que Porque eu tinha proposto uma coisa muito mais radical, que era jogar a aula no alto. agora, não, eles vão usar da aula são as respostas dos alunos. Agora, essa aula toda foi pensada em cima da construção de um determinado conceito. Isso precisa ser, Isso, então, acho que vocês isso podem precisa ser discutido. falar o uso dessa aula, quer dizer, que é uma aula que, na verdade, por que foi escolhida essa produção de alunos? Primeiro porque é uma produção real, diferente das gregas, e depois porque é uma aula de um tópico que é muito comum, porém com uma abordagem que não é comum. E isso tem o potencial de provocar estranheza, provocar, tirar os professores da zona de conforto de alguma forma. Eu tenho dois pontos Mas ainda só- para falar. Tá gravando, Porque- mas a gente podia estar gravando. Vocês podiam repetir, a gente podia gravar, né? Tá, mas tá Não, gravando gravando ali. Ah, mas aí eu Eu, Wellington. A gente tá logo no início da segunda gravação. Tá ali, ó. Tá. Tá gravado um vídeo. Tá, o Fábio depois me manda. Os vídeos estamos todos no mundo. É no YouTube, né? No mundo. Tá no YouTube, mas está no YouTube não listado, não está Tá. público no YouTube. O YouTube, na verdade, está funcionando só como repositório, assim, nesse caso. Porque, com muito foco na aula, parece que o objetivo do trabalho é analisar a aula. E o objetivo do trabalho que a gente propôs não é assim, analisar uma prática docente, é um trabalho voltado para a formação de professores. Então, o papel da aula é produzir uma situação didática que seja objeto de análise que vai ser a proposta de formação. Na Certo? verdade, podia ter sido uma aula que aconteceu há 5 anos atrás, não interessa. A relevância do uso da aula é que vocês tiveram com a aula num tema que interessa, respostas típicas dos alunos. Não foram respostas pensadas para aquela situação didática com os licenciados. E numa abordagem não convencional da economia. Isso. Tá sendo Agora, isso aí que é um outro nome que eu tenho. Mas não precisa ser, você não precisa ter uma descrição detalhada da aula, é só falar. Parágrafo. Só isso, um parágrafo. Agora, com relação à aula, eu tenho duas considerações a fazer. Não vi a aula até agora, não vi. Estou falando porque, como a gente disse aqui. Então, assim, eu não sei nada da aula, nem do planejamento. Mas, pelo que vocês falaram, eu tenho dúvida hoje se a aula foi sobre proporcionalidade ou sobre trigonometria.
Ela foi uma aula que abriu. Eu acho que está faltando ter clareza de qual é o recorte que essas atividades permitem avaliar, não sei quais são as atividades, como elas foram propostas, as respostas dos alunos, essas questões, está claro o que eu estou falando? Tá. O que de fato está em jogo ali? Porque uma coisa é trigonometria, outra coisa é proporcionalidade, ainda que tenham coisas a ver, tá certo? Mas não se tem trigonometria, elas entram mais como pré-requisito. Pois é, mas no início eles falaram que a aula tinha como foco proporcionalidade, porque o assunto seguinte seria... Exato, ela é pré-requisito, a aula de pré-requisito. Mas depois vem a questão do que varia, do que não varia e está relacionado com o triângulo. Porque para eles entenderem trigonometria, eles têm que entender covariância e eles têm que entender invariância. Eles têm que... No meu, no meu bem mais amplas do que... mas no meu entendimento, eles têm que entender essas duas coisas. E foi para isso que essa aula foi feita. Vamos trabalhar isso num contexto específico. Eu acho que esse recorte tem que ser bem amarradinho. Então, eu acho que é isso que tem que ser feito. Colocar clareza do que essas questões estão dando conta. Foi uma aula como se fosse pré-requisito mesmo, para a gente começar a trabalhar com trigonometria. Eu não sei mesmo, né? Eu só conheço esse termo de covariância lá na estatística. Assim, queria, como é que vocês estão mas isso veio a partir definindo o que é covariância assim, dentro dessa perspectiva de aula de proporcionalidade? É porque eu trabalhei no ano passado, antes do Ion ir para o Canadá, ele passou um mês lá no laboratório, trabalhando justamente esse tema, trigonometria. E a gente trabalhou muito essa questão da covariância. Mas o que é da invariância? Covariância é quando dois valores variam na mesma proporção. É a propósito, que estão dizendo? Por exemplo, um mês, dois Mas era só o termo mesmo, que eu nunca tinha escutado falar nesse termo. Triângulos semelhantes, existe uma razão de semelhança Sim, que varia entre semelhança. Não, mas a gente usa muito essa ideia, até na geometria dinâmica, para falar de variante para observação de variação para observação de invariantes. O termo covariância nunca tinha escutado falar também nesse contexto. Já tinha escutado falar assim, observar a variação para observação de invariantes. Isso na geometria dinâmica fala assim. Eu não sei se vocês é mais bem essa pegada. dizer que estão trabalhando isso. Porque o que eu consigo perceber que é importante do ponto de vista do ensino fundamental, da educação básica. Quando você tem os triângulos retângulos semelhantes, existe uma razão de semelhança que vale entre dois triângulos, tá certo? E independente desses triângulos, dessa razão de semelhança, existe uma razão que não é de semelhança, que é definida como uma razão trigonométrica, que não tem nada a ver com semelhança. Tá certo? O nome é o mesmo. Um você chama de razão de semelhança, porque existe uma proporção, tá certo? E o outro é uma razão que você define, que não tem proporção na parada. Tá claro? Mas eu estou usando a terminologia do Ion. Posso dar Pois é, essa que é a amarração que eu acho que não está legal para vocês saberem. Porque vocês não podem levar esse nível de liberdade, porque vai ficar faltando fechamento no trabalho de vocês. Não, tudo bem. Então vocês têm que olhar para as questões e amarrar o que aquelas questões podem de fato permitir o licenciando avaliar. Porque o nome é o mesmo, é razão, porque ambos lidam com razão. Só que num caso tem a proporção. E aí ocorre a semelhança. Que é assim, o que garante a existência, vamos dizer assim, das razões de trigonométrica é a razão de semelhança. É isso. Mas são coisas diferentes. Sim, claro. Mas acho que isso está claro. Eu não sei se a aula deu conta disso. É isso que eu estou querendo colocar. Mas era justamente esse o objetivo da aula, era mostrar que se você não multiplicasse pelo mesmo número todos os ingredientes da receita, como se você não multiplicasse pelo mesmo número todos os lados do triângulo, você perde a receita, você perde a semelhança. A aula era só isso. Tudo bem, mas então você não entrou na trigonometria. Porque perder a semelhança não tem a ver. Sim, mas é só um conjunto de aulas. Então a gente pode falar que é um pré-requisito. E o que eu queria que eles vissem, e que foi trabalhado nessa aula, é que quando eu relaciono, por exemplo, dois ingredientes da receita, água e
sei lá, água e detergente, água e açúcar, sempre eu vou obter valores invariantes. Concordo com o que você está falando. Era isso. Só que Tudo bem, só que eu acho que a questão da discussão, eu não sei quais são as atividades, tá? Vocês não apresentaram as atividades. não, mas foi aí. só isso, foi só aquela Não, tabela não. de procurar os valores Como eu invariantes. estou dizendo o seguinte, por exemplo, no grupo das meninas, elas colocaram lá que era divisão Não por tem zero. resposta. Deixa eu só falar até o final. E a gente sabia quais eram as questões. Então eu fui dizer, ó, não usa, sugiro não usar o traço de fração, inclui uma de equação, essa de equação vocês estão considerando uma outra variação. Eu não sei quais são as questões. Só deixa eu concluir. Então, na minha cabeça, a sensação que dá é que as questões podem estar dando conta de trigonometria ou não. Me parece que estão dando conta só de semelhança. Mas a gente pode mudar isso, a gente pode escrever que a gente está trabalhando com semelhança. É isso Porque o que eu quero quero dizer. É isso que eu estou querendo dizer. Que não tem que olhar para o objetivo da aula. Sim. Tem que olhar para o que as questões que vocês vão usar com os licenciados estão abordando. Independente da aula, já aconteceu, já tiveram as outras que foram isso. desdobramento. Sim, podemos escrever sem Não, problema. eu acho que tem uma questão da trigonometria aí que eu acho que é muito relevante, que tem a ver com essa razão entre os triângulos de fato. Porque, na verdade, quando você fala, por exemplo, seno, dividido por hipotenusa, então você fala, pô, seno é uma medida de ângulo, mas eu calculo seno através das medidas do triângulo. Na verdade, essas medidas do triângulo, a razão entre essas medidas, ela é a mesma que o conjunto de triângulos semelhantes. Exato. E essa semelhança, que representa esse conjunto de triângulos semelhantes, é o ângulo agudo que todos eles são momentos. Então, na verdade, esse ângulo agudo vai ser representante de uma classe de equivalência de triângulos. Exato, eu escrevi um E a artigo sobre medida relativa à representação dessa classe de equivalência vai ser uma razão trigonométrica. Aí tem um pulo do gato para você discutir aí, que eu acho que É isso que deveria estender um pouco mais para dar conta da questão da trigonometria. Para chegar à ideia de que, apesar da gente definir através de razão de lados de triângulo, de medidas de lados de triângulo, Entendi o primeiro quadrante. seno vai ser seno de um ângulo e não de um triângulo, porque essas razões são características de uma classe de equivalência de triângulo. determinada pela semelhança. Mas sim, Determinada pela gente, semelhança. mas o que eu acho é que não é o nosso foco, a gente tem que saber fazer o recorte. Não. Eu acho que realmente essa aula, eu trabalhei semelhança, porque semelhança é fundamental para a gente falar de trigonometria. A gente pode assumir isso, que a gente falou só de semelhança. Eu acho que seria mais inteligente Eu acho fazer que um recorte mais adequado. eu acho que o recorte ficaria mais enxuto, eu teria que me explicar menos. E eu estou nesse ponto da minha vida. Não, o trabalho não exige. Não exige. Não é uma questão de escolha. Não Não exige. cabe no trabalho. Eu estou nesse nível. Qual o recorte que vai ficar mais enxuto? Esse, eu acho que vai ficar perfeito. O que você falou é perfeito. É uma pena, você tinha que gravar uma palestra Não, sobre eu o acho- assunto pra gente eu acho que essa publicar, discussão- porque ninguém fala disso. Eu acho essa discussão de trigonometria é uma discussão muito legal. Eu também. E ela pode ser um desdobramento da discussão que você fez sobre semelhança. Sim. Mas aí o que a Letícia está colocando é o seguinte, mas ele discutiu trigonometria, de repente teria que ter falado mais algumas Eu não sei coisas. quais são Sim, as mas é questões. porque a gente fez um recorte no início da caminhada. Por isso que vocês estão sentindo a falta do restante. Porque várias coisas aconteceram. Vocês podem, olha só. E não Vocês cabe poderiam, também, eu acho. olha só, eu estou querendo dizer assim, vocês poderiam até decidir que não querem mais o recorte desta aula. Vão pegar de 3 aulas seguintes que vocês falaram de tangentes. Então as questões que vocês vão levar para os licenciados dizem respeito à trigonometria e não só à semelhança. Mas eu acho que essas questões, eu acho que a gente pode recortar, falar que a gente não vai falar de trigonometria, a gente fala que é sobre semelhança, a gente fala, ao invés de falar de covariância, a gente fala de razão. Tá, agora tem uma outra Semelhança. coisa para dizer. Acho que isso aí era a minha maior preocupação, porque eu acho que a aula não tem que ter o mesmo peso Não. do trabalho. A produção do Com conceito. certeza. Eu acho que Porque senão o foco é em analisar a aula e não a produção dos alunos. E tem uma outra preocupação que é assim, é bem sutil. Em nenhum momento, eu não sei como vocês consideraram isso, as questões estão sendo avaliadas para aplicação, elas já estão prontas. Tá certo? Entendem o que eu estou falando? Pode acontecer das questões não estarem bem calibradas para o trabalho que vocês querem. Entende o que eu estou falando?
enunciado dá conta do que se quer? A gente tinha discutido isso, eu falei isso com a Nara. Isso é uma dúvida também. Algumas Tem vezes. resposta para isso. Eu falei com ela, talvez Crítica, fosse não é uma interessante crítica. a gente jogar essa aula pro alto, falei isso mais de 10 vezes, pegar aquela questão da tangente da NARD de 2009 e propor aquela questão em outro lugar. Eu acho que não é preciso jogar aula pro aula. acho que eu já ninguém falei Eu isso acho pra que tem que ela. ter clareza. Então, eu já falei, ela se esforça pra jogar pro alto. Qual é o papel dessa Mas aula? ela não precisa jogar. Tem Então, de inúmeras maneiras. gente, mas olha só, mais uma coisa. Como é que vocês pretendem aplicar isso lá? Essas pessoas vão estar juntas na mesma sala, vai ser um por um individual? Mas a gente veio saber isso aqui. Como é que é? A segunda etapa a gente está aberto para ouvir qualquer sugestão. Não, eu tô falando Está aberto, isso. inclusive, para jogar Não, aula pro alto. eu tô falando isso, eu acho que vocês podem ter práticas que são até mais na direção de uma insubordinação a todos esses passos. Tá. Acho que vocês podem ter práticas insubordinadas porque corresponde muito às coisas que vocês fazem, entendeu? E não ser necessariamente essa lista e ela propõe. Acho que vocês poderiam Modificar mais. menos na direção de pegar, ela fez, por exemplo, pegar o que vocês fizeram e fazer, ver se essa leitura é melhor e ver em que ponto ela inspirou e em que ponto que você já ignora esse negócio, entendeu? Vocês podem, não precisa, aquele negócio que a gente falou mais uma vez na aula passada, que não precisa seguir o negócio. Eles podem subverter. Pois Entendeu? é, a gente queria tanto. Delas não é na... Vocês queriam o quê? A gente queria tanto. Ela queria tanto usar a Nath, independente de jogar a aula dela fora ou não. Eu acho que não há necessidade de usar a aula Mas é, fora, eu acho não, que a gente pode Mas fazer. como faz disso? Você pode se inspirar na Nath. Mesmo assim, você vai poder citar ela, tudo. Entendeu? É porque o que eu queria fazer seria levar essas questões para um outro contexto. Eu acho que traz o editismo, elas fizeram em outros lugares, fizeram no Canadá, parece. Então, mas te conhecendo um pouco, uma pessoa que gosta de dialogar, debater, eu acho que se você for seguir a NARD estritamente do jeito como ela faz, vai te acorrentar. Eu acho que ela pode te inspirar. Só eu acho que vocês têm experiência profissional para insubordinar o negócio. Eu concordo plenamente com Sabe que a Bruna está lá, né, com ela. Eu posso ligar para a Bruna, passar a ideia, pedir para a Bruna falar com elas e ver o que elas sugerem para a gente. Aliás, hoje é aniversário da Eline. E amanhã é aniversário da Como você Bruna. sabe das coisas que eu Porque eu sei. A Bruna só Um aplicativo avisou ele há pouco tempo. Há tempo que ele não conseguia esquecer. Hoje. Hoje. Tipo hoje. Há 10 minutos. 2 horas da tarde. Não, mas assim, falando sinceramente, realmente precisa de ajuda. A Então. gente precisa de ajuda. Nós vamos, a gente precisa de ajuda para fazer um reporte. A gente precisa de ajuda para determinar como essa metodologia. Sabe o que eu sinto? Vocês não estão com as questões aí. Mas Porque a questão é que vai dar aula ao trabalho. As questões que ela aplicou. então, Ali, mas aí você não vai enxergar. então, olha só. Assim, eu começaria a pensar assim, por exemplo, só uma ideia que veio agora na minha cabeça, tá? Quais foram os seus maiores desafios enquanto professora ao realizar essa dinâmica? O que surgiu mais de dúvida? Não, e desafio seu ao lidar com essas questões. Isso eu acho que justifica, por exemplo, levar isso para uma formação. Porque foi uma necessidade da docência, foi uma reflexão em consonância com uma demanda da docência. O que foi mais desafiador para você em relação a isso aí, com os alunos? Sabe? Sair da fórmula, né? E chegar assim, ó, isso foi tão desafiador para mim, enquanto professora, na minha prática docente, que já tem tantos anos de prática, que eu posso entender que isso seja relevante num conhecimento matemático parecido. Isso que o Ellison acabou de falar, eu acho que é outra coisa que eu tinha preocupação, que é em que medida vocês estariam justificando essa ideia de fazer a ponte entre a sala de aula do ensino fundamental e a ponte e a sala de aula do ensino superior. Então, quando você traz uma questão real, você está fazendo essa ponte. Não é porque foi uma aula que aconteceu só, entendeu? Mas é uma coisa que de fato... Eu pensei nesse assunto, eu pensei que seria interessante
né, deixando de lado a ideia de jogar algo alto. Essa a gente já deixou. Já foi esse. Aí, a ideia era levar respostas reais de alunos reais de uma escola estadual real para a licenciatura. Acho que era essa. Por isso que eu falei que poderia ser qualquer sala de aula, de qualquer professora, de qualquer. Isso já é Eu acho que é isso. A ideia era essa. E a gente precisa mesmo de ajuda na questão da metodologia. Eu entendo assim. Eu entendo que vocês, enquanto professores, vocês não terão dificuldade de colocar em jogo coisas para debater, porque está muito dentro do perfil de vocês. Né? Então, assim, mas um debate que vocês entendam de alguma maneira como uma demanda da docência da educação básica. E por isso você devia ser relevante levar para a formação de professores. Por que eu acho que é interessante esse tema? Porque o licenciando, principalmente o licenciando lá do primeiro semestre, ele vem impregnado desse ensino formuleiro. Aí seria interessante levar uma proposta. Não, mas olha só, mas aí eu não estou falando do conteúdo a priori. E se você levar o conteúdo a priori para uma discussão com o licenciando, eu acho que não precisava ter aula. Seria legítimo também. Mas não é o caso da Bia da Nádia? Não, tudo bem. Mas se você está levando a aula e você não está herendo, você não está pensando exatamente, necessariamente no conteúdo, mas você está pensando nas respostas do aluno. No desafio, e essas respostas impuseram você como docente. Tá. Então, você poderia simplesmente colocar, eu entendo que isso é uma demanda para o ensino do professor. Isso não precisa estar em aula e já foi dado, não precisa estar em nada. Você discutir esse conteúdo. Você pode fazer uma formação discutindo um conteúdo matemático e você entende uma demanda para o ensino. Agora, se você está levando uma aula e está levando respostas de alunos, por que essas respostas são relevantes para uma discussão matemática para o ensino? Eu acho que é se colocar aí, sabe? Eu acho que e deve ter coisa assim, e de repente foi desafiadora, que o aluno perguntou e você teve que pensar, sabe? Como é que eu vou articular essa ideia com o cara ali? Pode ser. Tá. Quando vocês planejaram pensando só? Não, é porque o trabalho ele foi mudando ao longo do tempo, porque a gente tinha entendido errado. A gente tinha entendido que A gente fazer uma aplicação em sala de aula do ensino médio. Aí depois e ela não tinha era. essa proposta desse material para ser aplicado no Aí montamos a conteúdo de aula raciocínio proporcional. Aí que a gente montou a aula. Mas aí depois que a gente percebeu que tinha que ser uma oficina para a formação de professores. Então a gente tentou adaptar tudo que a gente o que a gente está tentando fazer é adaptar o que a gente tinha no trabalho que a gente teve. Aí ela falou que quer jogar Não, então, mas a gente está adaptando o material que a gente desenhou para um outro propósito. Então, o outro propósito é fazer uma aula, aplicar essa aula, analisar as respostas dos alunos a essa aula que a gente aplicou, essas tarefas. Só que depois virou uma outra coisa, que era fazer formação. Aí, exatamente o que a Mara falou, a gente pegou respostas que os alunos deram. A gente pediu socorro, que aí você sugeriu o lesson study ou concept Pois é, porque se você outra alternativa que eu acho que aí a gente tentou focar no momento. era ao invés de fazer tarefas com as atividades propostas dos alunos, fazer da aula toda, uma análise da aula toda. Muitas vezes não se pede aos licenciandos que façam um plano de aula. Quantas vezes eles viram um plano de aula e a aula sendo executada para eles avaliarem? Isso era uma alternativa. Mas Aí, lesson study. um lesson study. Então, isso poderia até usar Iser, NAD como referência, porque os alunos estariam fazendo uma análise, mas não de uma tarefa. E não é lesson study, porque a lesson study é a aula planejada, aplicada, a aplicação avaliada por todo mundo. Então, vocês não estariam vocês mesmos fazendo isso. Que era uma possibilidade também.
mas levando a aula que vocês planejaram como uma tarefa para que licenciandos avaliassem. Isso é uma coisa interessante. E se em algum momento eu falei para vocês que poderia ser feito. Levar o plano de Mas essas respostas que a gente, fazendo a correção, para que a gente está falando de semelhança, levar essas duas questões para os alunos da Raquel debaterem dentro do referencial da Visinade, não fica legal? Fica. Não é uma coisa, outra coisa. É porque esse já está dando uma outra sugestão. Talvez essa outra sugestão vá mais ou menos como a Elison está falando, que é subverter as coisas, criar em cima, fazer uma coisa nova, entendeu? Sim, mas E não repetir mais parecido com... se afastar. Eu só acho o seguinte, eu penso que a gente não pode deixar as teorias metodológicas também nos acorrentarem. Entendeu? Então, por vezes, a gente quer, por exemplo, no caso delas, de alguma coisa dividido por zeros é infinito. Assumir que você entende que é uma discussão relevante para matemática para esse ponto. A gente não precisa travestir de uma coisa que o aluno fez. Entendeu? A gente não precisa necessariamente, se a gente vai se inspirar em Visinade, ela não precisa necessariamente acorrentar a gente. Entendeu? Então, porque a gente vê, isso é muito comum na educação matemática, trabalhos que às vezes têm um potencial muito grande e usam se inspiram em determinadas coisas, mas querem usar aquilo às vezes como uma chancela, e para você usar como chancela você precisa ter todo o espaço, e aquela teoria acaba por... ela passa uma hora a deixar a gente inspirar para te acorrentar. Então é um cuidado que a gente deve ter, um exercício muito difícil de fazer. Mas então, eu gostaria muito de seguir por esse caminho que a gente já... Seria bom ver a tarefa para a gente poder ajudar. Então, mas aí eu só acho que por esse caminho... Ou então fazer tudo novo. Mas eu acho que a gente precisa saber o que fazer, porque senão a gente vai cair nesse Tudo bem, eu só penso o seguinte, Dani, se for levar essas tarefas para os alunos da graduação, eu acho que o foco tem que ser na discussão das respostas dos alunos. E se fosse fazer só foco no conteúdo, poderia não levar essas tarefas. Entende o que eu estou dizendo? Eu acho que ter a resposta dos alunos tem que ser um agregador na discussão, que se não tivesse essa resposta, não teria essa discussão. Eu acho que isso é uma coisa legal para ter em mente. Porque seria interessante a gente sair... conseguiu. Sair com um desenho do que fazer. Eu acho que é esse o objetivo dessa discussão. É esse também. Porque eu não consigo ler, gente. Porque assim... Eu imprimi, mas também está pequenininho. Esse aqui é muito grande. Pega esse sabe onde está o drive com as fotos. Com esse computador vai ser possível. Esse é seu? O computador é lento. Desce daí. O que está no enunciado? Ela quer saber quais são as questões. As questões são as seguintes. Deixa eu botar aqui. Ó, o tema da aula é razão, proporções superbolhas. Então, tem aqui a receita da superbolha. Tem uma tabela, foi proposta para os alunos. Tem uma tabela que é uma parte de açúcar, 2 partes de detergente, 3 de água. Aí depois a gente dobra a receita, fica 3, 4, 6. Aí depois a gente multiplica por 4 a receita, fica 4, 8 e 12. Aí depois, 16, 8, 12. Aí depois multiplica por 8, fica 8, 16, 24. Aí eu proponho uma multiplicação por um número desconhecido. Aí fica 2, 4 e 8. Aí multiplica por 5, aí fica 5, 10 e 15. Aí multiplica por 1 bilhão, fica 1 bilhão, 2 bilhões e 3 bilhões. Aí pergunta, que irregularidades identifica na tabela? Escreva a receita. Essa é a primeira. Que valores invariáveis
aparecem na tabela. Por que a combinação, a interrogação, que é o que não daria certo, segundo sua opinião? São essas 3 perguntas. Essa combinação que está com interrogação, ela não está seguindo a proporcionalidade. Era isso que eu queria que eles vissem. Se não seguisse a proporcionalidade, se não fosse multiplicado pelo mesmo número cada ingrediente, que a proporcionalidade se perdia. Era só isso. Eu queria que eles vissem razão de semelhança só. E que eles vissem que os 3 valores tinham que variar segundo o mesmo número. Era só isso que era. E aí os alunos responderam coisas a essas questões. Eu achei que essa questão seria interessante dentro do referencial da Lisa e da Nath. Por quê? Porque ela primeiro pergunta o que é essa aula. Isso aqui não está totalmente diretivo. Eu acho que abre espaço para o licenciando se perguntar, aula de que é isso? O que você achou das respostas dos alunos? O que eles estão respondendo? Eu achei essa questão aberta o suficiente para ser Então, mas discutida. assim, novamente, estou sendo insistente. Mais do que achei essa dinâmica interessante, queria que você me dissesse assim, achei tal resposta interessante para ser discutida. Então, a gente separou 2 respostas que a gente achou interessantes para serem discutidas. Aí, uma era assim. A primeira, muito parecida com o decoreba, que eu achei, que ele pega o que já está no enunciado e fala assim, à medida que a proporção se repete. Isso, na verdade, não quer dizer absolutamente nada, somente que o aluno pegou coisas que estão escritas por ali. Ó, que valores invariáveis aparecem na tabela? Aí ele mostrou uns valores que nem eu consigo ver, porque ela não está com a progressão correta. Os outros. E por que a combinação não daria certo segundo sua opinião? Porque não está correta. É um aluno que, né? Agora aqui. Então, ó. Irregularidade identifica na tabela. Está sempre dobrando, até a 4ª linha da tabela. Quais valores invariáveis aparecem na tabela? Porque segue um padrão, até chegar na 4ª linha. Por que a combinação, interrogação, não daria certo segundo sua resposta? Pois a água está desproporcional aos demais ingredientes. Essa resposta, a segunda, mostra que o aluno realmente está procurando pensar de acordo com o que foi proposto. Tá? Agora, o primeiro aluno mostra o que muitos alunos fazem. É simplesmente pegar algumas palavras que são repetidas durante a aplicação, colocam na resposta esperando para que faça sentido. Eu acho que são 2 respostas interessantes nesse sentido, mas existem outras 40 disponíveis no drive. Tá. Pode dar uma olhada. Eu acho que a gente tinha que dar uma olhada nessas tarefas com calma. Porque Na na minha cabeça, eu não vi a tarefa toda, mas na minha cabeça, isso aqui ele pode entender como uma progressão geométrica. Não fazendo qualquer relação com proporcionalidade. Mas mesmo tendo 5 ali? No 5 você não. Aqui você não mantém ele pode simplesmente dizer que as 3 primeiras linhas estão PG, aqui a 4ª linha não tem nada a ver e a 5ª linha não tem nada a ver. E aqui o fato de ter interrogação particulariza. Como é que eu vou dizer? Você quebra a ideia da tabela, porque a tabela foi construída. Não caberia isso aqui dentro da tabela, porque a tabela tem uma lógica de construção, certo? Tem um critério para construção. Esse 2 vezes, isso aqui não é um X, isso é um vezes. Então, está claro que aqui está dizendo que você está fazendo 2 vezes a receita, 4 vezes a receita, 8 vezes a receita, 5 vezes a receita, e que você não está fazendo a receita. Você está fazendo outra coisa. Entendeu? Então, não é a lógica da tabela. Como o menino vai entender isso, se ele vai associar isso que a gente acabou de falar, estar proporcional ou não,
é outra questão, é um passo além, entendeu? Porque você pode não fazer a receita de várias maneiras, inclusive não respeitando a proporcionalidade, ou respeitando a proporcionalidade colocando o quarto ingrediente. Tá certo? Tá entendendo o que eu tô falando? Não, mas Olha só, eu A acho. resposta do aluno depende da discussão. Entende o que eu tô falando? É, Faz mas eu sentido? vou, sim, mas eu vou dar uma sugestão. Tá, é isso que a gente tivesse preciso. Eu acho que, igual eu falei no primeiro grupo, né? Eu acho que seria legal, porque eu acho legal fazer coisas originais, diferentes. Assim, igual eu falei no primeiro grupo, ter a prova completa. Eu acho que em vez das soluções dos alunos, talvez vocês pudessem ter como objeto de discussão pelo grupo de licenciados a aula. Isso, era a família desde o início. Porque aí colocar um recorte da aula, sei lá, eu tenho que escolher um recorte. Isso eu acho que é o melhor que vocês podem A gente pode depois ajudar a escolher um recorte que a gente acha, porque aí fica inspirado. Ok. Porque aí fica inspirado na Bisa e na Nag, mas com outro tipo, inclusive elas vão gostar. Vai ficar bem parecendo um pedaço de Lessons Learned. Exatamente, você Isso. presta a ideia de você. E é uma tarefa que muitas vezes eu já vi isso ser pedido aqui na UFRJ, na Unirio, na UF, que o aluno faça um plano de aula. Só que eu nunca vi nenhum professor pedir para o aluno analisar o plano de aula. Nunca vi. Eu acho assim, também tem que ver o espírito, a emoção de vocês. O que emociona mais? Entender que essa proposta de aula foi relevante ou entender que teve uma resposta tão particular que merece ser o centro de uma discussão? Se não for essa segunda opção, se o que move vocês for essa discussão nos parece uma discussão relevante, leva essa discussão para eles. Ou como uma prática formativa sobre isso e vai lá discutir o conteúdo, ou de analisar uma aula sobre isso. eu acho que analisar o plano de aula completo seria super. Eu acho que isso fica mais coerente do que analisar a resposta do aluno, até porque as respostas que você falou, você falou mais da sua interpretação sobre a resposta, elas são meio sintéticas. Eles escrevem pouco. Então, assim, Acho que quando a resposta é muito sintética, dá pouco. dá pouca isso, exatamente. Eu fiz pela análise dos resultados que a gente fez, na primeira questão, a maioria conseguiu entender. Deu a entender que a maioria conseguiu entender. Agora só tem um problema analisar a aula, né? Só tem um problema analisar a aula. Vocês têm vídeo disso? Não, porque a gente não tem autorização sobre Tinha autorização. Aí é uma questão. A gente tem só Mas a eles podem fazer um plano de aula. Mas eu acho que eles analisarem o plano de aula, tá ótimo. A gente põe o plano de aula, faz todos os anexos do plano de aula, e eles fazem uma análise. E aí vocês têm que pensar no roteiro de perguntas. Aí a gente Aí- Tipo assim, qual você acha que foi o objetivo desse professor dar essa aula? Coisa assim. Que interferência você faria? Como isso. seria uma aula? Que assuntos essa aula pode estar relacionada? Tá perfeito. Pronto. Perfeito, o plano de aula já existe. Só a gente colocar os anexos, coloca esse plano de aluno, não, né? Coloca só o plano para eles analisarem. Eu acho que seria mais legal. Pode até Pode ser o próximo grupo. Pode ser a gente? Acho que seria mais legal o plano de aula mesmo, a análise do plano de aula. Vamos, pode ser? Ficaria bem legal. Tem bem parecido com o que eles fizeram também. Pode pegar e para. Já sabe, a ideia dele é igual a monitorando. É o monitoramento da aula. Tem Nós vamos levar o plano de aula. Então, por isso que a gente tem hoje uma Eles configuração analisaram de o plano escolas de aula que a gente tem que é possível. Tem que trazer Mas a gente tem como um pensar nos Vocês têm princípios. que adaptar as perguntas que vocês tinham feito para o Qual a pergunta? Que interferência? Que interferência vocês fariam? que alteração você faria na aula? E por quê, né? Por quê? Do estado, né? Aumentar o primeiro. Você manda isso por e-mail? Quer que eu digite? Eu sou do tempo assim. Você vai tipografia, não digita. Ih, minha filha, olha, quando uma minha eu fiz.
Também fiz na tipografia, mas não treinei. Naquelas máquinas manuais, ficava com a mão locais, o FJF oferece o Estado. Oferece o Não, tudo bem, mas você só vai depois de estar processando. Então, é porque você tem que com certeza. Então, mas aí o que acontece? Não, essa hora você tem que fazer nem não pode mais. Não pode mais qualquer não, ele pode não vale mais. Nem depois de ver. Não vale mais. O dia você pode você tem 18 anos, você faz a prova dele no primeiro ano, você deve de ano e vai. Não, você deve de qualquer escola conveniada e vai para a faculdade. Hoje em dia não vai mais. Não, mas eles também são cultos ali, não sei porquê. Eu acho isso interessante. Não, eu acho isso interessante, por exemplo, isso dá mais localidade aos alunos. Eu falei, apesar deles abrirem o brasileiro, ninguém sabe Eu não tenho Tem pra entrar de novo, sabe? Você tem aí? 1, 2, 3. Ué? Ele tá abrindo lá. E aí, ele abre? Aqui abre. Fala, você quer pendrive? É. Cara, eu joguei pro meu e-mail, vou abrir ali. Vamos ver se eu abri. Pendrive dele. Que bonitinho. Que legal. Não, eu vou abrir meu e-mail. Vitor, sim, hoje, você não era profissional. Você pode explicar. Você manda pro ela. Não, esse é mais dois.